Hoje, a nossa análise visual vai direto ao ponto para desconstruir a mecânica do terror psicológico. Vamos entender juntos como um roteiro no formato vertical, desenhado para durar exatos 60 segundos, consegue prender a atenção de um jeito absurdo, construir um pavor insuportável e deixar aquela marca que a gente não esquece tão cedo. O nosso material de estudo aqui é o roteiro A Víbora de Cleivo, que é uma adaptação super incisiva e totalmente calculada. Destrinchar a anatomia desse documento mostra nos mínimos detalhes como a luz, o som e o movimento da câmera são amarrados para criar uma experiência completamente visceral e sufocante, num espaço de tempo que, convenhamos, é minúsculo. A nossa rota de hoje é bem direta. Vamos passar por 5 etapas: o gancho visual, a atmosfera de ganância, o conflito entre fragilidade e força, o clímax silencioso e, para fechar, as notas finais de direção. Para entender o poder de fogo desse roteiro, a gente precisa olhar para a precisão matemática do tempo. Não tem espaço para gordura. Como a gente pode ver nessa linha do tempo, a estrutura exige que o gancho prenda a atenção logo de cara, nos primeiros 12 segundos. Aos 25 segundos, aquela atmosfera sufocante já tem que estar 100% instalada. O conflito principal bate no teto aos 45 segundos, deixando só os 15 segundos finais para entregar um clímax arrasador. Cada segundo aí vale ouro e não pode ser desperdiçado de jeito nenhum. Parte 1. O gancho visual e a natureza do mal. Bom, logo nesses primeiros 12 segundos, a instrução de direção é claríssima. O ritmo precisa ser lento, meio hipnótico mesmo, criando uma verdadeira armadilha para puxar a audiência para dentro da tela antes do terror começar de verdade. E como isso é feito? O roteiro pede um plano de detalhe, o famoso extreme close-up, nos olhos da personagem Axinia, usando uma técnica de luz bem específica, a iluminação Rembrandt. A câmera fica paradinha, super perto, e a atriz simplesmente não pode piscar. Essa luz lateral bem dura cria um brilho meio vítreo, quase de vidro, nas pupilas, que contrasta com umas sombras super profundas marcando a pele. O olhar pedido é ingênuo, mas ao mesmo tempo totalmente predatório. É um truque visual perfeito que imita os olhos de uma víbora escondida no mato, só esperando a hora de dar o bote. Enquanto esses olhos de víbora encaram a câmera, entra a primeira narração com uma voz bem grave. Em Os Cleivo, o pecado não é uma escolha, é uma nuvem espessa que sufoca a alma de todos. Amarrar esse olhar fixo e perturbador com esse texto denso estabelece na hora o peso do lugar. O mal ali não é por acaso, não é um acidente, é praticamente uma condição climática. Parte 2. A atmosfera de ganância e o peso do dinheiro. Passando da marca dos 12 segundos, a montagem muda completamente de tom. A instrução exige cortes super rápidos, justamente para gerar aquela sensação de ansiedade, um desconforto palpável antes de chegar no ato final. A fotografia e as ações dos personagens constroem um mundo que é puro materialismo. A gente tem as mãos gordas do velho Tsibukin testando uma moeda de prata nos dentes, a Axinia girando um molho de chaves pesadas e a paleta de cores inteira vai para tons de ocre e um dourado meio sujo. É muito interessante notar o detalhe da iluminação. O roteiro especifica que o brilho das moedas tem que parecer falso, iluminado só por aquela luz de fim de tarde tentando atravessar uma janelinha cheia de poeira. Ou seja, a riqueza desse lugar é uma riqueza imunda. Toda essa sujeira visual casa perfeitamente com a narração que diz o seguinte: onde o lucro é o único Deus, até o brilho das moedas é falso. E a beleza? A beleza é apenas um alvo para o veneno. Nesse ponto, o roteiro já entregou o que prometeu. Ele não está só avisando que algo horrível vai acontecer. Ele está mostrando através dessa luz falsa e da poeira que qualquer coisa pura que tentar entrar ali vai acabar sendo inevitavelmente destruída. Fato. Vamos para a parte 3. O conflito entre a fragilidade e a força. Quando a gente atinge os 25 segundos, a introdução fica para trás e entramos de cabeça no núcleo do conflito físico e psicológico que acontece na cozinha abafada e cheia de fumaça da casa. É construído um contraste visual gigantesco entre a presa e a predadora. De um lado, a Lipa toda de branco, etéreo, representando pureza, extrema fragilidade enquanto embala o bebezinho Nikifor. Do outro lado, a Axinia se movendo daquele jeito sinuoso, usando um vestido verde ácido que literalmente rasteja pelo chão. É a metáfora da serpente tomando conta da cena. É uma colisão visual de cores e movimentos tão forte que nem precisa de diálogo para explicar quem manda ali. E para martelar essa dinâmica de poder no nosso subconsciente, o documento crava a posição exata da câmera. A Lipa é filmada em um ângulo alto, o famoso mergulhado, que olha de cima para baixo. Isso achata a personagem, faz ela parecer minúscula e totalmente indefesa.
Já a Cínea, quando entra, é filmada de um ângulo baixo, o contramergulhado, que olha de baixo para cima. Isso transforma ela numa figura imensa, dominante e perigosa demais para o espaço daquela cozinha apertada. É sensacional como a geometria da câmera conta a história. E o próprio ambiente pesa muito no clima. A atmosfera é turva, com muita poeira e vapor no ar, exigindo o uso prático de fumaça de cena. Aí entra a narração. Lipa era pura e frágil, mas as víboras não suportam a luz. Elas preferem o calor que destrói. Com isso, o calor deixa de ser só uma metáfora literária e vira uma ameaça real, física e super presente naquele cenário insuportavelmente abafado. Parte 4. O clímax silencioso e o choque final. Chegamos aos 15 segundos finais da material. E o mais brilhante aqui é que o clímax não apela para barulheira ou caos desenfreado. Pelo contrário, ele usa um controle angustiante da velocidade e, pasmem, a ausência total de som. Esse passo a passo é uma aula de tensão cinematográfica. Primeiro, o tempo se arrasta com uma câmera lenta enquanto a Axinia levanta a vasilha de água fervendo. Segundo, o vapor sobe e esconde aquele sorriso perverso dela, deixando a gente ver só o pavor súbito no rosto da Lipa. Terceiro, entra uma decisão genial de edição. O áudio entra em silêncio absoluto no instante exato em que a água começa a cair. Todo o ruído de fundo simplesmente morre. E quarto, esse vácuo de som é rasgado por um grito agudíssimo, um grito que o roteiro descreve dizendo que ninguém acreditava que uma criatura tão pequena pudesse emitir. E por fim, parte 5, as notas finais de direção cobrindo som e performance. Depois que a sequência atinge o ápice e corta seco para uma tela totalmente branca, o documento traz umas linhas de instruções periféricas que são cruciais para garantir que a engrenagem funcione de um jeito assustador. O desenho de som é vital aqui. A instrução exige um embate direto, não só para os olhos, mas para os ouvidos da audiência. Aquele som das chaves gerando precisa ter uma qualidade metálica quase dolorida, desenhada de propósito para arranhar os nervos, principalmente quando bate de frente com o som baixinho, suave e frágil da respiração do bebê Nikifor. Basicamente, é a onda sonora da ganância fria atropelando a inocência. Já na parte da atuação, as direções para a atriz que faz a Axinia são estritamente físicas, focadas no detalhe corporal. Para materializar a metáfora que vem lá do conto original de Chekhov, a atriz precisa atuar com a cabeça levemente inclinada para o lado e com o pescoço esticado de um jeito normal. É uma postura super desconfortável, esguia, criada justamente para projetar a silhueta inconfundível de um animal peçonhento que está pronto para atacar. O terror ganha vida através da própria anatomia da personagem. Com a tela já toda em branco e fria, a fala final encerra o material dizendo: existem crimes que a Terra não consegue esconder, e gritos que o silêncio nunca deixará de repetir. Desconstruindo tudo dessa forma, fica a reflexão sobre o poder imenso de uma narrativa visual tão condensada. Como é que uma mistura super enxuta de luz dura, cores pensadas a dedo, silêncio calculado e ângulos de câmera manipula a ansiedade de uma forma tão severa em meros 60 segundos? A resposta está exatamente na precisão cirúrgica de cada intenção de direção. É a prova definitiva de que o terror não precisa de tempo para causar impacto, ele precisa de forma. Fica o convite para continuarmos sempre observando as estruturas por trás de tudo que cativa e assusta a gente na tela. Um abraço e até a próxima análise.